Olá, estamos online com mais um Café com Tata Yaga. Então, um recado para você que está vendo a reprise dessa live. Essa live faz parte do Café com Tata Yaga. Acontece aqui toda quinta-feira, 16 horas. Trago assuntos para pitada de despertar e inteligência emocional, voltada à energética feminina. E hoje, o assunto do Café com Tata Yaga é libertando-se da culpa por confiar nos outros. E aí você, em algum momento da sua vida, ou nesse momento, está se culpando por confiar demais nos outros? Todas nós, em algum momento da nossa vida, iremos culpar o outro por algo que deu errado, que aconteceu em nossa vida, ou que não deu certo, seja um resultado negativo, resultante das nossas ações ou da ação dessa outra pessoa. Mas será que culpar o outro, em quem tanto confiamos, liberta a gente? Então, hoje esse é o assunto do nosso Café com Tata Yaga, que hoje no Café com Tata Yaga a gente vai descobrir se culpar o outro, quem confiamos, liberta. E se isso é um peso em sua vida ou é uma libertação. Então, vamos lá? Mas eu preciso te dar um aviso antes. Se você não quer mexer nesse caldeirão hoje, para mudar a sua vida, começar uma transformação de verdade, então nem adianta ficar por aqui, hein? É melhor ver essa live outro dia, porque ela vai mexer com a sua vida, vai te trazer inteligência emocional para ter prazer de ser. Então, se esse é o teu objetivo, agora mesmo, vem comigo. Para começar o nosso assunto de hoje, eu queria falar um pouquinho sobre a arte de culpar o outro. E sobre esse sentimento, culpa, para a gente entender todo o contexto. A culpa é um sentimento aflitivo que diz respeito a nós mesmas. Isso é, nosso interior. Ela surge quando cometemos alguma ação, ou mesmo quando pensamos ou desejamos algo que é contrário aos nossos valores, às nossas raízes. Quem nunca se sentiu culpada por alguma coisa que fez ou deixou de fazer? Pode ser por coisas consideradas simples, como devorar um pote de sorvete em plena dieta, ou pequenas mentiras para sair de alguma situação, ou de uma forma mais profunda e mais arraigada, o sentimento de culpa. E aqui eu vou falar da culpa como um sentimento emocional, que está intimamente ligada ao remorso. Ela ocorre quando uma pessoa acredita ou percebe que comprometeu seus próprios padrões de conduta, violou os padrões das morais universais, os seus valores. E sim, tem responsabilidade significativa por essa violação. Por mais que o outro seja culpado, ou até totalmente culpado, e isso seja uma verdade absoluta, o sentimento de culpa vem acompanhado um pouquinho da nossa falha. E daqueles, e se, acho que, mas... Culpar o outro é um sentimento que todo mundo já experimentou em algum momento da vida, de diferentes formas. Quando um sentimento de culpa surge de um momento de partilha em alguma relação, em quem confiamos, como é que fica isso? Sem dúvida, o primeiro passo que todas nós vamos dar quando estamos envoltas nesse sentimento de culpa
é utilizar um mecanismo de defesa chamado de deslocamento. O deslocamento é imputar para outra parte, é entregar a outra parte a razão da dor do sentimento de culpa. O outro pode ser aquele algoz dos desencontros e desencantos da nossa parte em relação àquilo que realizamos. E daí eu queria ir um pouquinho mais a fundo aqui na nossa energética feminina. Quando eu fui pesquisar um pouco sobre esse tema para trazer mais informações para vocês, não só o que acontece dentro do contexto dos processos terapêuticos da teaterapia que eu acompanho, eu descobri que sentir culpa é mais feminino. Segundo um estudo da Universidade de Reading, na Inglaterra, as mulheres tendem a se sentir mais culpadas que os homens. Isso é fácil de entender, né? Levando em consideração o processo social no qual cabe muito mais a nós mulheres a educação, o cuidado, a orientação dos filhos, além de cada vez mais nós estarmos inseridas e convocadas a assumir novos papéis profissionais para a manutenção das despesas familiares. Outro aspecto muito importante que denuncia o perfil feminino no sentimento de culpa se reflete aos inúmeros casos clínicos de mulheres que sofreram abuso sexual e ainda acreditam que foram culpadas e merecedoras de tal situação. Sem contar os outros tipos de abusos sofridos por nós mulheres. E quando vamos buscar ajuda, em lugar disso somos desrespeitadas e não acolhidas. Eu e você, mulher, sabemos as feridas sagradas que carregamos do imputar essa culpa ao feminino em nossa sociedade. Não é fácil, né? Voltando ao nosso sentimento de culpa. A culpa, ela tem uma raiz impregnada em nós lá quando somos crianças. É muito comum a gente falar que a culpa é um movimento do nosso eu infantil. Nós aprendemos a sentir culpa como uma emoção negativa, derivada do medo. Já vou explicar isso. Ela veio como uma alternativa, um ensinamento para promover as emoções positivas. Parece loucura, né? Mas quando nos apontávamos que éramos culpadas, lá os nossos pais, os nossos educadores, eles nos ajudavam a reparar um erro. E as sensações resultantes dessa reparação, para nós, meninas, era de nos sentirmos ativas, empáticas, potentes, motivadas. E assim acabávamos oferecendo uma justa compensação pelo dano causado. Aprendemos pelo discernimento do que era a nossa responsabilidade ou não, o que podia ou não podia ser feito, e uma maior aceitação das próprias limitações durante a vida. Por exemplo, né, se a gente fazia algo de errado, machucava o coleguinha, ensinavam pra gente que a gente estava errada, que não pode fazer isso, você não pode machucar o outro, você tem que ir lá e pedir desculpa. E daí havia esse movimento de ir até o outro para pedir desculpa. E daí nós voltávamos com os nossos pais ou os nossos educadores, e daí éramos acolhidas nesse momento como meninas boazinhas de novo, porque soubemos reparar o nosso erro. Só que essa forma didática de nos ensinar a ter empatia, a perceber o outro, a perceber os nossos erros, tem outro lado da moeda. Ele gerou movimentos em nós de insegurança em agir, medo de errar, medo de se relacionar, medo de ser vulnerável, ou desagradar, ou de ser rejeitada, de não conseguirmos assumir a responsabilidade por nossos atos e projetarmos a culpa nos outros ou numa situação. Nesse último caso, entra o deslocamento que eu falei, que é a projeção ao outro, culpar o outro.
E parece uma boa justificativa, né, para continuar atuando no mundo da mesma forma e continuar fazendo os mesmos erros. Então a culpa, ela tá muito relacionada com esse movimento que a gente aprendeu lá na nossa infância. Então fica aqui para você refletir depois da nossa live como era esse processo de reparação e de ensinamento que você passou na sua vida com seus pais ou com educadores. Como é que foi esse movimento que hoje está inserido nas suas crenças? A confiança e a culpa, elas andam de mãos dadas. Você sabia que se sentir culpada é sinal que você é confiável? Sim. Porque se você se sente culpada, você não olha somente para o seu umbigo. Todo aquele aprendizado infantil serviu para que você elaborasse empatia pelo ser humano. Sentir-se culpada é uma medida de alerta na sua vida, de alerta do que você está vivendo naquela relação. Pois uma pessoa, ela só vai se sentir culpada, ela vai achar que ela fez algo errado, ela vai achar que ela machucou o outro, afastou o outro. É empatia, né? Sentir empatia pelo outro. Ou seja, se você se sentir culpada, achar que fez algo errado, machucou o outro, afastou o outro, você está colocando essa relação em risco, a confiança dessa relação em risco. E isso é importante para você. O primeiro passo para entrar em contato com esse sentimento de culpa é entender se ele é pertinente ou não, identificando a grandeza dessa culpa, né? O quanto ela é culpa por direito seu ou por direito do outro, do momento ou da situação, né? Para que ela não gere esse processo interno de autoenraizamento e se torne sentimento de culpa. A vida, ela não é controlada o tempo todo, né? O ser humano tem o direito de errar. É preciso entender a diferença entre responsabilidade e culpa. No que ocorreu, de quem era a responsabilidade? Ou de quem era a culpa? A culpa é um sentimento originário da ideia de que as coisas têm que acontecer como você queria. Então, se não aconteceu assim, há um culpado que fez isso acontecer de uma forma diferente. Agora, a responsabilidade é assumir ser responsável por suas atitudes. Então, se algo aconteceu de forma errada, houve um desentendimento na relação, as pessoas se machucaram, de quem é a responsabilidade por essa atitude? Então, responsabilidade é muito diferente de culpa. Percebe que na culpa tem muito do eu infantil, de eu quero dessa forma e a pessoa não fez assim. Ou eu queria dessa forma e isso não aconteceu assim porque algo ou alguém fez errado. Percebe? A culpa é algo que saiu dos trilhos ou da forma que você esperava. Já a responsabilidade é algo da confiança na relação. Um combinado que foi desrespeitado. Se houve uma quebra de responsabilidade, o seu sentimento nunca seria de culpa. Seria de olhar para essa falta de responsabilidade e entender a verdade dos valores e do combinado que foi quebrado. Então não tem por que culpar o outro a si mesmo. Fica aí a dica para esses pesos e contrapesos e entender o teu sentimento em relação ao que aconteceu, para verificar, é culpa ou responsabilidade o teu olhar para essa pulsação energética que você está abraçando e colocar o ocorrido, a situação, no caminho correto, que é o caminho da responsabilidade e não da culpa, porque errar é humano. Agora, se há o sentimento de culpa, ainda mesmo compreendendo esses pesos e medidas, né, esse diferencial entre
responsabilidade e a culpa, é preciso olhar para as suas expectativas em relação ao outro, como também olhar para si mesma e perceber o erro da falha de comunicação para que se possa aprender com o erro, para que não se cometa de novo, seja nessa ou nas outras relações, para que se haja a reparação correta do desentendimento, da falha de comunicação. Fato é que se você se sente culpa, tem uma parte de você que negligenciou seus valores e foi aceitando tudo da forma que o outro dava para você, né, durante todo o caminho. Será que foi só para se sentir amado? Fica aí mais uma reflexão. Eu tenho um texto que eu escrevi um tempo atrás sobre a lição do sentimento de culpa. E eu queria dividir aqui com vocês. Com o tempo, a gente aprende que somos espelhos do que vemos nos outros. Somos espelhos que vemos a nós. Com o tempo, a gente aprende a criticar menos e se olhar mais. Com o tempo, a gente aprende a se preservar mais. Não deixar que o mundo nos invada. O quanto ainda somos permissivas? O problema não está no outro. Se em algum momento eu me senti invadida, foi porque eu me permiti. Se eu estava me sentindo invadida, é hora de parar, olhar lá no fundo e pensar quantas vezes eu fiz isso, sem querer ou sem dar conta. Isso vale para o geral da vida. Às vezes, um não se faz tão necessário e a gente simplesmente diz: por quê? Porque não estamos ali no momento presente, às vezes nem damos conta. Às vezes eu não dou conta. Deixo portas tão escancaradas e deixo todos entrar. Depois que eu permiti entrar, não adianta dramas, lágrimas, justificativas. É hora de aprender. Aprender a me olhar. Lembre-se sempre de que em algum momento foi você que permitiu. Vai culpar o outro? Não. Quando a gente compreende a verdade, a gente agradece. Quando a gente aprende a se olhar mais, a gente percebe rápido que somos responsáveis por tudo que acontece à nossa volta. Então, muda, transmuta, transforma. E tudo volta a ser belo, porque descobrir a bagunça em você faz tão bem. Não existe certo e errado no vivenciar a vida e as relações. Existe como nós nos comunicamos com o mundo, com as pessoas, e como absorvemos e deixamos que o externo vibre dentro do nosso interno. Culpar o outro só faz com que a gente fique presa no passado. Então, quando você compreende a falha que houve do seu lado ou da outra pessoa, cabe a você reparar. Já a parte da outra pessoa, não. Cabe a ela. Esperar que ela sinta o sentimento de culpa, que ela perceba o erro dela e venha até você para se reparar, eu comparo a ficar sentada no sofá esperando que alguém te traga o vinho mais caro e gostoso que você possa tomar. E você vai ficar lá esperando que a pessoa escolha o vinho e te entregue no tempo dela para você se deliciar. Eu espero que o dia de hoje, nosso encontro aqui no Café com Tata e Aga, possa lhe proporcionar momentos em que você pode ver a beleza e a oportunidade de elogiar as suas tentativas de experienciar a vida e as relações. Não existe culpa, existe tentativas. Não tem por que a gente arraigar esse sentimento. Hoje não é mais ontem e as experiências negativas,
elas são sim lições para que a gente possa caminhar em direção ao prazer de viver. Que você possa caminhar sempre em direção a esse prazer de viver em sua vida. Que você tenha mais momentos para elogiar o seu sentir, o que faz o seu coração vibrar no dia de hoje, nas escolhas que você faz agora, para poder experienciar a vida. A gente é tão acostumada a passar pela vida como um raio que a gente nem percebe o que ou com quem a gente partilha a nossa realidade. Também esperamos ser notadas e reconhecidas e esquecemos de contar ao mundo que existimos, que há beleza em nós e no que nos rodeia. E quando vemos a beleza do que nos rodeia, nos tornamos mais abertas a receber também a beleza que percebem em nós. Num mundo onde nos defendemos constantemente, temos que despertar no outro aquilo que nos faz vibrar. Ninguém nasce aprendendo como tratar o outro. Somente quando vamos nos abrindo e ensinando a forma como vemos a vida, é que o outro irá perceber o que alimenta a nossa alma. Um elogio devolve um elogio, um sorriso traz uma partilha boa traz uma experiência plena. Uma experiência plena traz felicidade. Esse foi nosso encontro do Café com Tata Yaga de hoje. Obrigada a todos que estiveram aqui no ao vivo. Até a próxima.